pessoal, vamos iniciar mais uma aula, mais um conteúdo, né, melhor dizendo, o conteúdo de equilíbrio químico. Esse conteúdo geralmente ele é estudado após o estudo, né, o término da cinética química, que é o que nós fizemos, né? Quem acompanha as videoaulas aí do canal já viu que nós terminamos o conteúdo de cinética química. Agora nós vamos iniciar o equilíbrio químico, estudo do equilíbrio químico, reações que estão em equilíbrio. Vamos inicialmente fazer um estudo mais qualitativo e posteriormente vamos fazer um estudo mais quantitativo, alguns cálculos envolvidos aí nas reações que estão em equilíbrio químico. Vamos começar aprendendo, né, o que é um processo reversível, seja um processo físico ou um processo químico, tá? Então considere o seguinte processo que está ocorrendo aqui dentro desse balão de fundo chato aqui, ó. Aqui dentro eu tenho água no estado líquido, está representado por essa parte azulada aqui, tá? Só que como esse sistema está fechado, tá? Eu tenho um processo ocorrendo aqui. Eu tenho parte dessa água aqui no estado líquido, que está no estado líquido, passando para a fase gasosa. Isso ocorre naturalmente à temperatura ambiente, tá? O sistema está fechado aqui. O que é um sistema fechado? Ele não troca matéria com o meio externo, né? Então, toda a água ela vai ficar aqui dentro desse sistema, ela não vai sair para fora do ambiente aqui. Então, parte da água que está aqui naturalmente passa para o estado gasoso ou para o estado de vapor, tá? Esse é um processo e ele vai ter uma velocidade que ele ocorre, que nós chamamos de V1. Tudo bem? Então, aqui dentro, a primeira coisa que eu posso entender que está acontecendo aqui é que a água no estado gasoso, no estado líquido, está passando para o estado vapor, estado gasoso. Essa aqui nós vamos chamar de reação direta ou processo direto, tá? Vamos usar o termo processo que é mais adequado. Então aqui eu tenho esse processo direto, que é a água líquida passando para a água gasosa. E esse processo vai ter uma velocidade que nós vamos chamar de V1, que é a velocidade de evaporação, que é a passagem do líquido para o gasoso. Só que ao mesmo tempo que está ocorrendo isso, eu tenho parte dessa água que está no estado gasoso ou vapor voltando para o estado líquido. E isso também, esse processo, ele vai ter uma velocidade que ele vai ocorrer, que nós vamos chamar de V2. Então, o processo inverso aqui, eu tenho água no estado gasoso ou vapor, né, passando para o estado líquido. Então, eu tenho um processo ou reação inversa. E eu vou ter uma segunda velocidade, que é a velocidade de condensação, que o processo que está ocorrendo aqui é a condensação, gasoso passando para líquido. Então é possível de dizer que aqui dentro desse sistema eu estou tendo essas duas transformações com a água, tá? A água evaporando e a água condensando. Então eu tenho um processo direto e um processo inverso. Nós podemos concluir que esse processo é um processo reversível, tá? E que ele ocorre duas reações simultâneas ou dois processos simultâneos, tá? Então, um processo reversível é aquele que sempre eu vou ter duas reações ou dois processos ocorrendo simultaneamente. O que quer dizer simultaneamente? Ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a água aqui, ó, do estado líquido passando para o gasoso ou vapor, eu tenho a água no estado de vapor passando para o estado líquido. Então, eu tenho duas reações, dois processos ocorrendo, e um é inverso do outro. Então, eu tenho um processo direto e um processo inverso. Então, eu posso representar esse processo reversível com uma dupla seta. Ó. Uma seta apontando para a direita, que é líquido passando para gasoso, e uma seta apontando para a esquerda, que é o gasoso passando para líquido. Então, sempre que você tiver a fórmula de duas ou mais substâncias e elas estiverem separadas, né, por uma dupla seta, isso indica que o processo é reversível. O que é um processo reversível? Eu vou ter duas reações ou dois processos ocorrendo ao mesmo tempo. O processo direto é o da esquerda para a direita e o da direita para a esquerda é o processo inverso ou reação inversa. Beleza? Equilíbrio químico, pessoal, ele só ocorre em reações reversíveis. Então, a primeira condição que um sistema tem que ter para atingir o equilíbrio químico é que ele seja um sistema ou um meio reacional reversível. Eu vou ter tanto a reação direta quanto a reação inversa, tá? E é uma situação em que a proporção da quantidade de reagentes e produtos se mantém constante ao longo do tempo. Então, eu vou ter o reagente
formando o produto e o produto formando o reagente. Quando o sistema atinge equilíbrio, essa proporção da quantidade de reagente que forma o produto e o produto forma o reagente, ela permanece o quê? Constante. Aqui eu tenho uma reação, ó. Eu tenho essa substância aqui que é o tetraóxido de nitrogênio se decompondo em dióxido de nitrogênio. A reação direta é essa da esquerda para a direita. E a reação inversa é a que está ocorrendo da direita para a esquerda. Tranquilo? Então, a curva que está em vermelho aqui, ó, representa a reação direta, que é a decomposição dessa substância. E a curva que está em azul aqui, ó, é a formação dessa, essa substância formando essa aqui, é a reação inversa. Tranquilo? Percebam que em um dado momento aqui, ó, essas duas curvas se cruzam. Então tem a velocidade da reação direta, que é V1, que é essa substância se transformando nessa aqui. E vou ter uma segunda velocidade, que é a velocidade da reação inversa, que é essa substância se transformando nessa aqui. Nesse instante de tempo aqui, ó, t, a velocidade das duas reações, ou seja, da reação direta, é igual à velocidade da reação inversa. Então, em t aqui temos que V1 é igual a V2. Quando isso ocorre, nós chegamos em uma situação que foi atingido o equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico ele ocorre quando? Quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Isso é um ponto bastante importante para você entender o conceito de equilíbrio químico. Então, primeira coisa, equilíbrio químico só ocorre com reações reversíveis e ele é atingido quando? Quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Beleza, pessoal? Eu vou encerrar essa aula por aqui. Essa foi nossa primeira aula. Na segunda aula, nós vamos continuar tratando o equilíbrio químico de forma qualitativa ainda. Até mais!